Eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o seu programa Abba Pai de todas as semanas. E eu quero desde já agradecer a Deus pelo privilégio que tenho de estar aqui mais uma vez com vocês aí que estão do outro lado. Quero também, assim, agradecer às pessoas que têm colaborado com o nosso programa, os nossos parceiros, o Acivaldo, que é, na verdade, assim, o diretor da TV Monte Sião. Quero também mandar um abraço especial para o presbítero Emanuel, do Supermercado J. Santos, também para o pastor Antônio, da Livraria Evangélica Proclamai, bem como também para o meu amigo André Mendes, da Inova Propaganda. Um abraço todo especial aí para vocês, em nome de Jesus. Bem, mas assim, eu quero passar para vocês os nossos contatos. Se você quer contactar conosco, o nosso telefone é o 0 Operadora 75 9151 6907. Se você quer falar diretamente com o nosso e-mail pessoal, é r_dantas@hotmail.com, ok? E se você quiser aí curtir a nossa página do Facebook, é facebook.com/famíliaaba. Lembrando que Aba tem 2 Bs, ok? Muito bem. E você vai saber um pouco do que está acontecendo na nossa igreja por meio do nosso Facebook aí, em nome de Jesus. Bem, sem mais delongas, eu quero assim apresentar para vocês um casal abençoado que eu tive o privilégio de conhecer. Eles estão aqui no nosso estúdio, tanto o André como a Maiana, esse casal maravilhoso. E assim, é um prazer para mim ter vocês aqui, André, viu André? Você aqui, Maiana também, é um privilégio recebê-los. E Maiana, ela é uma jovem cantora aqui da cidade de Feira de Santana, está lançando o seu primeiro trabalho que eu tenho aqui em mãos, ok? Tenho aqui em mãos esse primeiro trabalho aí de Maiana Venas, ela que é a adjutora idônea e dona de André, né? Então nós temos aqui, este é o meu Deus, seu plano é melhor que o meu, com Maiana Venas. E nós temos assim a contracapa também muito bonita, um trabalho muito bem produzido. O maestro Levi Miranda foi quem musicou e o nosso querido maestro aí do designer, André Mendes, da Inova Propaganda, ele que fez aqui a arte, né, da capa, enfim, e tá muito bonito. Um CD que possui 10 faixas, ok? Meu Deus vai agir, meu amado, não deixo de crer, rei de todos os tempos, 7 vezes mais, no teu colo, com o teu amor, como fogo, eu acreditei e o inimigo cai. É bênção de Deus. Inclusive composições também aqui do Ezron Caprini, né? Vocalista do Giovanni Si, e composições maravilhosas. O pastor Emerson Dantas até teve a oportunidade de participar desse trabalho. Maiana Venas teve a coragem, não é, de admitir uma de nossas músicas no seu trabalho e nós ficamos felizes com isso, tá bom? De maneira que agora eu quero falar com a Maiana Venas. Maiana, a paz do Cristo. Paz do Senhor, pastor Emerson. Um prazer enorme estar aqui hoje, né? Aprove ao Senhor nos trazer aqui nessa noite e eu quero dizer para o Senhor que é uma alegria estar aqui, você também que está aí nos assistindo, a graça e a paz do Senhor estejam no teu coração e assim uma alegria imensa, né, estar aqui hoje. Maiana, nós primeiro vamos fazer essa pequena entrevista, porque depois você vai estar soltando a voz, eu já conheço, não é, esse soprano afinado, e tenho certeza que vocês aí que acompanham o Abba Pai vão amar realmente o ministério, não é, de Maiana, que é uma bênção para a glória de Deus. Eu gostaria que você, Maiana, assim, falasse sobre a sua igreja, em que igreja você congrega, tá? Quem são os seus pastores, ok? E como é que as pessoas podem, de certa forma, acessar o seu trabalho. Amém. Nós congregamos na Igreja Batista Aliança com Deus, na direção do pastor Vicente e pastor Anaílde, são meus pais, e estamos ali auxiliando, né, no Ministério de Louvor e em tantas outras atividades que a igreja exerce hoje. E a igreja fica ali na Rua Vênus, número 605, no Jardim Acácia, ali na Rua do Dispensário Santana. É um trabalho novo e Deus tem nos dado graça e nós temos conseguido executar um bom trabalho com a graça de Deus. Nós temos um trabalho em fanpage no Facebook, Maiana Venas. Você pode encontrar nossa fanpage e o nosso Facebook. Tem várias fanpages que o pessoal vai criando, mas temos também a oficial, onde todo dia a gente posta uma devocional, postamos palavra de Deus para edificar a sua vida e também as nossas canções. E Deus tem, assim, abençoado. Então, você encontra no Facebook Maiana Venas.
O nosso e-mail é contato@maianavenas.com.br. Muito bem. Maiana, e assim, contatos, né? Nós sabemos que internet é bênção, né? E pessoas do mundo todo acompanham o programa Abapai. Pessoas aqui da Alemanha, Itália, Portugal, o Brasil todo, pessoas nos acompanham. De repente, alguém está aí do outro lado, querendo levar a Maiana Venas para adorar ao Senhor Jesus, não é? Então, quais são os contatos da Maiana Venas? Nós temos o e-mail, né, que é contato@maianavenas.com.br, e temos nosso telefone para contato, que é 75-9117-9007. Aí você vai estar falando aí com a nossa produção, meu amado esposo, André Mota, vai te tratar super bem e nós queremos abençoar a sua vida. Muito bem, glória a Deus. Então, nós já conversamos o que tínhamos de conversar agora no início, tá bom? Daqui por diante vai ser bênção tremenda, tá certo? E eu já estou preparado aqui. Você está preparado aí? Então, tudo bem. Eu quero desde já, assim, também mencionar, antes da gente chamar o nosso clipe, mencionar que Maiana Venas vai estar no dia 17, agora deste mês, não é, Maiana? De setembro. Ela vai estar no dia 17 de setembro, no Rio de Janeiro. Dia 17 de setembro em São Paulo. Muito bem. Dia 17 de setembro, ela, o André Mota, vão estar indo a São Paulo para gravar ali na HIT, no programa Noite com os Adoradores, cuja apresentadora é a nossa querida musicista, não é? Dani Grace. Dani Grace, que é uma apresentadora exímia, uma cantora maravilhosa, tem abençoado tremendamente. Um abraço aí desde já, né, para todo o pessoal aí da HIT, para todo o pessoal aí da Graça Music. Um abraço aí para o missionário R.R. Soares, que tem feito um trabalho lindo em nossa nação e também em outros países. E um abraço para você, Dani Grace. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. E você, certamente eu vou estar anunciando para você o dia em que esse programa vai ser veiculado, vai ao ar, para que você também assista ali o Noite com os Adoradores, todo domingo. A partir de que horas, Maiana, você sabe dizer, não? Sempre que eu volto da igreja, eu acompanho o Noite com os Adoradores. O culto lá termina 9 horas, eu corro para casa e quando eu chego lá já está passando Noite com os Adoradores. E você vai poder curtir Maiana Venas, louvando ao Senhor Jesus lá na HIT, no Noite com os Adoradores, tá bom? Eu já estou pronto, você também? Então aperte os cintos, programa Abapai está no ar. Muito bem, estamos preparados para a reflexão sobre a palavra de Deus. E hoje que nós temos assim a Maiana Venas aqui no estúdio, juntamente com o André Mota, e teremos canções lindíssimas aqui sendo entoadas, nada melhor do que refletirmos também sobre a música, não é? Refletirmos sobre a música. E o texto básico da nossa mensagem hoje é Mateus, capítulo 26, Mateus capítulo 26, e nós vamos ler o versículo de número 30. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, ou Levi, capítulo 26, versículo 30. E hoje nós estaremos refletindo sobre a música, tá? Então, sobretudo você que é músico, se você que canta, você que toca, você que opera na sonoplastia, enfim, você que gosta de música, é ouvinte, é o programa, assim, ideal para você assistir, tá bom? Muito bem. Leamos a palavra do Senhor que nos fala assim. Venha comigo, me acompanhe. Então, eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Vou repetir. Então, eles, Jesus e os 12, cantaram canções de louvor e foram para o Monte Olival ou Monte das Oliveiras. Muito bem. Então esse é o nosso texto básico, Mateus 26, 30, e o título da nossa mensagem nesta noite é: qual a música que agrada a Deus? Vou repetir. Qual a música que agrada a Deus? Queridos, esse tema é de suma importância, porque nós sabemos que as nossas igrejas, elas assim executam, não é, músicas, hinos, corinhos, enfim. E é muito importante nós refletirmos sobre o tipo de música que agrada a Deus, para que não estejamos de repente aí executando músicas que não agradam o Pai. E aí, consequentemente, Deus ele não fica feliz com isso, não é? Muito bem. Bem, vamos primeiro assim partir do texto aqui, do contexto do nosso texto. Nós percebemos aqui que a Bíblia é a palavra de Deus. O Evangelho segundo Mateus, ou Levi, também é palavra de Deus.
E nessa porção específica do Evangelho de Mateus, ele aqui registrou o momento em que Jesus encerra uma reunião em que ele estava assim ceando com os seus discípulos, os 12 discípulos. Inclusive esta foi a última ceia antes que Jesus ascendesse à cruz e ali morresse para nos salvar. Então, resumindo, era isso que estava acontecendo aqui. Jesus já estava no final do seu ministério de 3 anos e meio. Jesus, ele agora se reúne com os 12 para assim celebrarem a última ceia entre eles. Nós sabemos que ceia é refeição da noite, ou seja, é janta. E Jesus estava ali, e primeiro ele ceiou com aqueles homens, com a sua igreja de 12 pessoas, e no final desta reunião, não é, a Bíblia diz, Mateus ele registra que Jesus e os 12 discípulos, eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Que coisa maravilhosa! Eu gostaria de estar ali naquele momento. Eu gostaria de naquele momento estar entre os 12 para vir Jesus cantando, para ouvir Jesus cantando. Qual seria o timbre da voz de Jesus? E que tipo de música Jesus selecionou para cantar naquela noite tão especial? Inclusive, existe um relato extra-bíblico de um homem chamado Públio Lentulus, que escreveu ao Senado Romano, e segundo esse relato de Públio Lentulus, Jesus ele era baixo. Inclusive, quando eu participava de uma outra igreja e que eu cantava no coral, sempre existia assim uma espécie de cutucadas, né, dos tenores e dos baixos. E os tenores sempre puxando a brasa para a sua sardinha e os baixos sempre puxando a brasa para a sua sardinha. E os tenores sempre alegavam, não, as melhores vozes do mundo são tenores, os 3 tenores, né, na época de Plácido Domingos, José Carreiras e Luciano Pavarotti. E ali os tenores se gabavam, porque as melhores vozes do mundo, as vozes mais cogitadas do mundo, eram de tenores. E aí eu consegui descobrir esse documento extrabíblico de Públio Lentulus, escrevendo ao Senado Romano, e lá ele dizia, vejo um homem que ele tem um cabelo longo à moda dos judeus, né? Tem uma testa larga e espaçosa, o seu olhar é um olhar de mansidão, né? Ele também tem uma barba longa e bipartida no peito, como os próprios judeus, né? E a sua voz é grave. E aí, depois disso, eu passei a ter um argumento. Quando os tenores começavam a dizer que as melhores vozes do mundo eram as dos 3 tenores, eu comecei a dizer, olha, segundo Públio Lentulus, Jesus era baixo. Né? Então, se Jesus estivesse aqui no coral com a gente hoje, estaria no nosso naipe e não no de vocês. Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu gostaria de ver aqui Jesus. Gostaria de vir Jesus cantando, né? De saber que música, ou quais as músicas que Jesus selecionou. Certamente, alguns dos salmos que estão aqui no Antigo Testamento, talvez alguns compostos pelo próprio rei Davi, né? Que Jesus ali certamente cantou louvores, adorando o Pai. Mas, enfim, eu gostaria de refletir sobre alguns pontos importantes da música. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para a reflexão é o seguinte, sobre a fonte da música, ou seja, o emissor. Quem é a fonte da música que agrada a Deus? Quem é o emissor, não é, da música que agrada a Deus? A resposta é clara, é o próprio Deus. Amém, queridos? Deus, ele é o criador e mantenedor de todas as coisas. E Deus é ele quem emite a música para aqueles seres humanos que as compõem. Então, é muito importante que Deus seja a fonte de inspiração da música. Infelizmente, pessoas maravilhosas que compõem para o meio gospel e até cantam no meio gospel, essas pessoas têm tido como fonte outras pessoas que não Deus. Mas Deus deve ser a fonte inspiradora da música que entoamos para adorar o seu próprio nome. Amém? Muito bem, então o primeiro tópico fala sobre a fonte de inspiração. Fala sobre o emissor, aquele que envia a música. E nós sabemos que a fonte é o próprio Deus. Ele é quem deve inspirar aqueles que escrevem as letras, aqueles que colocam melodias naquela letra ali. Deus deve ser esse inspirador, tá? E a pessoa certamente inspirada por Deus vai ter como fundamento as Sagradas Escrituras. Muito bem. Mas depois de refletirmos aqui sobre o fato de que Deus deve ser o emissor da verdadeira música, nós temos que pensar também nos veículos. Deus, ele é o emissor, existe o veículo e o receptor. E quais são os veículos para que a música chegue até nós, as nossas mentes? Aí Deus, ele vai usar da forma que ele quer. Às vezes Deus, ele entrega músicas lindíssimas, às vezes só o texto, às vezes a música e o texto, não é?
E ele vai enviar por meio de diversas formas. Deus pode dar uma música por meio de sonhos, Deus pode dar uma música por meio de visões, Deus pode dar a música por meio de uma experiência do dia a dia, enfim. Então Deus, ele é o emissor, tá? E o veículo é tudo isso que eu falei, sonhos, visões, experiências do dia a dia, experiências às vezes alegres, às vezes tristes. Eu componho pela misericórdia de Deus e as minhas músicas, elas nasciam em momentos críticos, ou em momentos em que eu estava muito triste, ou em momentos em que eu estava muito feliz, né? E Deus assim, Deus como fonte, Deus como emissor, ele me dava por meio do veículo. Qual o veículo de Deus para mim? Para mim, o veículo de Deus para mim era sempre os insights. Às vezes, ouvindo a mensagem, ouvindo outra música, vendo a experiência no dia a dia, me vem a ideia e ali eu jogo logo no papel. E o interessante é que quando eu comecei a compor, eu não sabia ainda tocar violão. Então, Deus me dava música, eu anotava ali, tá, o texto, começava a cantar aquilo e cantava aquilo 1 quilhão de vezes, para poder não esquecer. E no outro dia eu voltava a cantar para poder não esquecer. Depois que eu aprendi o violão ficou fácil, porque a gente colocava ali a música nas notas, nos acordes e ficava difícil, realmente quase que impossível esquecer. Mas enfim, Deus, ele é o emissor. O veículo pode ser um sonho, pode ser uma visão, experiências do dia a dia, vem momentos de alegria, momentos de tristeza, enfim, tá? E depois que pensamos aqui sobre emissor e sobre veículo, vamos pensar no receptor. Quem é o receptor das músicas? Quando eu falo música, aqui é a obra de modo geral, né? Da composição, texto e melodia. Quem é o receptor? Nós, seres humanos. Nós, seres humanos. Então, Deus é o emissor, os veículos são variados e os receptores somos nós. E é muito importante que quando Deus ele nos dá uma inspiração, que registremos isso imediatamente. Porque o que é a música, querido, senão um sermão cantado? Não é verdade? A música é uma mensagem cantada, é uma pregação cantada. Agora, depois de refletirmos sobre o emissor, que é Deus, dos veículos que são variados e do receptor que somos nós, é muito importante nós pensarmos sobre duas coisas importantes, né? Pensar sobre a seriedade do texto, da música e a seriedade da melodia, ok? Bem, sobre o texto, é muito importante, queridos, que a música, sobretudo feita para Deus, seja a melhor. E isso perpassa a questão de corrigir o texto da música gramaticalmente e teologicamente. Você entende isso? Muito bem. Pastor, por que corrigir a música gramaticalmente? Ora, não seria legal você cantar uma música dizendo nós vai para a casa de Deus adorá-lo. Não é verdade? Muito bem. Então, você que compõe, você que também coloca melodias em músicas, é importante refletir sobre isso. Devemos fazer uma música de alto nível, porque é para Deus. E para Deus tem que ser o melhor. Você entende isso? Muito bem. Então, depois que Deus lhe deu a letra e que você registrou ali a letra, se você não tem condições de corrigir gramaticalmente a sua música, peça para uma pessoa competente. Amém? Eu me lembro que quando eu comecei a compor algumas músicas e eu pedi para que uma pessoa da nossa igreja na época, uma ex-professora minha, inclusive, de português, ela corrigisse o texto das minhas letras. E foi maravilhoso, porque eu vi quantas coisas erradas e inadequadas eu havia inserido no texto, ok? Então, a primeira sugestão é essa. Você deve corrigir gramaticalmente as letras das suas músicas. Muito bem. Passando isso aí, vamos para a correção teológica, ok? Vamos para a correção teológica. Por quê? Porque muitas vezes, queridos, podemos incorrer no erro de colocar ali no texto, não é, da nossa composição, assim, algumas frases que vão de encontro à palavra de Deus. Você entende isso? Muito bem. Por exemplo, eu tenho ouvido músicas que possuem tanto limitações gramaticais como limitações teológicas. É claro que a gente não está aqui para criticar ninguém, nem para julgar ninguém, mas esta palavra é uma palavra de elucidação, para que você, assim, compreenda que isso é importante. Você entende? Isso é muito importante. Porque algumas pessoas falam assim, olha, o louvor liberta. Nós sabemos que louvor significa elogio. E louvor pode se dar de diversas formas. Uma das formas de louvar é cantando. Uma das formas de louvar a Deus, ou de elogiar a Deus, como o próprio Jesus fez aqui com os discípulos, é cantando. E o que liberta na música não é necessariamente a melodia. A melodia também, mas é primordialmente a letra.
O que liberta alguém ao ouvir uma música é primordialmente o texto escrito. Porque a pessoa, quando está ouvindo aquela composição, ela certamente vai ouvir um texto que está ali musicado, e aquele texto, de alguma forma, vai falar com aquela pessoa. E Deus vai utilizar aquela música para constranger aquela pessoa por meio do seu amor. O próprio Jesus nos constrange. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange, e nos constrange por meio de letras musicais. E também o Espírito Santo nos persuade por meio daquela letra. Você entende? Muito bem. Então, a parte principal da música é o texto. Ali no texto vai embutido uma espécie de teologia. E esse texto deve ser corrigido gramaticalmente, teologicamente, lembrando que é o texto quem vai fazer a grande diferença. A melodia também é importante, pastor Emerson? Claro, muito importante. Tem que ser uma melodia que agrade aos ouvidos, não é verdade? Quer ver um exemplo de que a melodia também liberta? O rei Davi. O rei Davi, ele fora convidado pelo rei Saul para ir ao seu palácio. Saul estava atormentado de espíritos malignos que vinham da parte de Deus, não é? E Davi começava a tocar a sua harpa. Davi, ele era pastor, mas também ele era compositor, ele era músico, ele era poeta. E Davi começava a tocar as suas canções. Né? E dá de entender que ele muitas vezes não cantava. No texto dá de entender que ele estava apenas ferindo a sua lira, ou a sua harpa, enfim. E apenas o som, a melodia, trabalhava em Saul de maneira que aquele espírito maligno se afastava dele. Você entende? Muito bem, vamos revisar? Bem, a música que agrada a Deus tem como fonte quem? Como emissor quem? O próprio Deus. E os veículos? São variados. Sonhos, visões, experiências do dia a dia, enfim. Né? Receptores, nós seres humanos. Aqueles nós que recebemos essas mensagens de Deus. Tá? Uma coisa importante, correção gramatical. Ok? Outra coisa importante, correção teológica. Para não estarmos cantando heresias. Ok? Muito bem. Uma vez que a música já está totalmente completada, texto, melodia, tudo se encaixa, então é muito importante recorrer a um profissional que faça o melhor trabalho. Não é? Um músico, um maestro, que realmente faça o melhor, porque é para Deus. Nós sabemos que os levitas no Antigo Testamento tinham várias funções. Eles auxiliavam os sacerdotes no tabernáculo e posteriormente no templo. E eles serviam como porteiros, eles serviam como auxiliares ali na faxina, não é, do altar, do templo de um modo geral. E dentre outras coisas eles cantavam. E eram pessoas que foram consagradas a Deus e trabalhavam no serviço do Senhor. Então, vamos compor com perfeição? Vamos. Vamos musicar com maestria? Vamos. Depois disso, é só abrir a boca e louvar ao Senhor, e certamente muitas pessoas serão impactadas pela música que emanará dos seus lábios. Amém? Glória a Deus. Agora, vigiando e lembrando que a música existia desde a eternidade. Há textos que dizem que Lúcifer, não é, ele era um anjo, e há um texto específico, se eu não me engano, que diz que ele, enquanto querubim, ele lidava com a música no céu. Então a música, ela já existia antes da humanidade existir. E é o único ministério que adentrará a eternidade. Nem o ministério da palavra, nenhum ministério adentrará a eternidade. O único ministério que vai continuar depois que nós formos arrebatados e formos viver o estado eterno com Cristo é a música. Lá também haverá música. E ao contrário daqui, aqueles que não forem perfeitos na música aqui, isso é inferência do pastor Emerson, eu creio que lá cantarão bem afinados, não é? Porque em espírito creio eu que tudo vai ser perfeito para a glória de Deus. Bem, nós vamos agora nos preparar para ouvir Maiana Venas. Ela vai cantar 2 músicas. Eu quero deixar ela bastante à vontade para poder cantar essas músicas e para, assim, edificar a sua vida em nome de Jesus. Tenho certeza que o meu diretor, Arcivaldo, já está ali preparando essas 2 músicas. E eu gostaria que você, Maiana, antes de Arcivaldo colocar ali a nossa música no ponto, gostaria que você, assim, ficasse à vontade para comentar. Não sei se comentar as 2 músicas antes de cantá-las, ou comentar cada uma antes de executá-las. Fica à vontade, fala aí pra gente. É uma música de autoria do pastor Emerson Dantas, uma canção assim abençoada, né? Uma canção que fala de família, fala de sonhar, e uma canção que nos dias de hoje, pastor Emerson, tem abençoado muitas famílias, porque nós temos vivido uma época que
A família está sendo bombardeada com tantas setas, com tantas coisas para destruir, para acabar com o casamento, tratamento de pai a respeito ao filho e de filho em respeito aos pais. E eu tenho certeza que essa canção vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Não deixe de crer na promessa que diz que você e a sua casa servirão ao Senhor. Amém, Jesus. Muito bem. O nosso diretor já está com tudo no ponto, diretor? Já está tudo ok. E aí, quando Maiana for executar a segunda música, também comentará aí sobre essa música, tá bom? Maiana Venas, fica na paz aí em nome de Jesus. Todo aquele que sonha o impossível conquistará. Tudo é possível se creio, pois o sonho dos justos o Senhor realizará. Mas tenho que acordar e fazer acontecer. Não basta sonhar, somente crer. Não deixo de crer, não deixo de sonhar. Minha família é do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach. Não deixo de crer, não deixo de sonhar, pois aquele que não tem visão, muito pouco alcançará.
bênção, é maravilhoso a gente poder abrir os lábios, né, louvar a Deus. Existe um adágio popular que, se fosse um versículo bíblico, não teria mal nenhum, viu, pessoal? Aquele adágio que diz assim: quem canta aos seus males espanta. E é verdade, né? Quando nós abrimos os nossos lábios para louvar a Deus, realmente coisas tremendas acontecem. Já aconteceu diversas vezes, inclusive, irmãos, de eu estar assim ministrando louvor em algumas ocasiões, enquanto estávamos cantando, demônios se manifestarem, né? Pessoas serem curadas. Então, é como nós falamos, a música é uma mensagem cantada, ok? Muito bem. O levita, eu costumo dizer que o levita é uma das poucas pessoas que tem o privilégio de ministrar o pastor antes dele pregar a mensagem. Né, Maiana? Você quer comentar alguma coisa sobre isso? A Bíblia relata que quando o rei Saul estava ali atribulado, né, com aqueles pensamentos horrorosos, e quando ele estava assim, daquele jeito, ele chamava Davi. Davi salmodiava, cantava, tocava o seu instrumento, e os espíritos que atormentavam a vida de Saul, eles batiam em retirada com o poder da adoração, com o poder do louvor, né? E essa próxima música que nós vamos adorar agora ao Senhor, fala disso, fala do inimigo tem que cair. Sabe, quando você fortalece a sua fé, que você atravessa a multidão louvando ao Senhor, o inimigo cai em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Inclusive, Maiana, eu gostaria aqui também de fazer menção aos nomes de duas pessoas maravilhosas que têm abençoado por demais as nossas vidas aqui e o Brasil todo, inclusive. Muitas pessoas que são os nossos amigos e irmãos Sandro Nazireu e Germano, tá? Um abraço todo especial ao Sandro Nazireu, esse amigo em primeiro lugar, esse irmão, essa pessoa maravilhosa que muito tem nos abençoado. Um abraço para o Sandro Nazireu e também um abraço para o Germano, né, que por muito tempo aí esteve aí cooperando com o Sandro. E Germano é uma pessoa que eu conheço desde a infância. Nossas famílias se conhecem há muitos anos. Um abraço especial aí para você também, Germano. E graças a Deus, a Hit, a Graça Music, né, tem tido o privilégio de receber exímios cantores baianos, tendo como veículo esses dois homens de Deus, né? O Sandro Nazireu, o Germano, eles têm assim com certeza sugerido ali a Dani Grace alguns nomes, e a Dani eu sempre percebo, Dani está sempre assim elogiando os adoradores que têm saído daqui da Boa Terra, e nós ficamos felizes com isso. Então um abraço para vocês, para Sandro, para Germano. Eu particularmente já tenho um vínculo aí com a Hit, né? A gente sempre entrevista, Sandro Nazireu e Germano sempre traziam para a gente entrevistar, a Mauriceia, Cleiton Ali do Scopraise, né? O próprio Sandro Nazireu, entrevistado pela gente assim várias vezes. Então a gente já tem esse vínculo aí com a Hit, e a gente torce pela Hit para que continue impactando, e tenho certeza que a Hit também torce pela TV Monte Sião, né? Estamos aqui para apoiar uns aos outros. Maiana, fique à vontade para executar a segunda música. Em Deus tem solução. Faça como Bartimeu e não pare de clamar. Em Deus tem solução. Em Jesus Cristo a vida ganha sentido. Diga ao Deus, aumente minha visão. E a tristeza que sentir pelo caminho, em ti eu venço, pulo e jogo ela no chão. O inimigo cai, cai, todo mal sai, sai. Quando adoro, pulo e louvo em tua presença. O inimigo cai, cai, todo mal sai, sai. E quem tá triste de alegria se alimenta. O inimigo cai, cai, todo mal sai, sai. Quando adoro, pulo e louvo em tua presença. O inimigo cai, cai, todo mal sai, sai. E quem tá triste de alegria se alimenta. Fortaleça a sua fé e atravesse a multidão. Em Deus tem solução. Faça como Bartimeu e não pare de clamar. Em Deus tem solução. Em Jesus Cristo a vida ganha sentido. Diga a Deus, aumente minha visão. E a tristeza que sentir pelo caminho, em ti eu venço, pulo e jogo ela no chão. O inimigo cai, cai, todo mal sai, sai.
gostaria que o nosso amigo e irmão André Mota chegasse ali ao lado da sua digníssima esposa. Nosso querido diretor vai focar neles agora aí. E esse aí é o grande André Mota. Alguém já falou o seguinte, que ao lado de grandes homens existem grandes mulheres. Eu quero dizer, ao lado dessa grande mulher existe um grande homem, ok? Eu gostaria também de, assim, parabenizar pessoas que Deus tem usado para, assim, projetar a nossa cidade de Feira de Santana, de projetar a nossa Bahia a nível nacional e internacional, né? Já mencionei aqui o Sandro Nazireu, já mencionei aqui o Germano. Quero mencionar também o Fernando Fé, esse amigo e esse irmão, Fernando Dantas, né, meu primo Fernando Fé. Quero mencionar também aqui Davi Suassuna, ele que tem ajudado muito também no ministério do missionário R.R. Soares. Davi Suassuna, um abraço aí. Também quero mencionar aqui o próprio pastor Fernandes Lima, ele que é daqui de Feira de Santana, não é? Ele que é daqui de Feira de Santana. Enfim, eu creio que tem mais aí, o irmão Lázaro que Deus tem usado também para projetar aí, em primeiro lugar, o reino de Deus e também dar visibilidade à nossa Bahia, à nossa Feira de Jesus. Um abraço todo especial aí para vocês, tá bom? Bem, já estamos encerrando aqui a nossa programação. Hoje não vai ser possível ler os e-mails que eu sei que vocês mandaram, tá? Por motivo de força maior, não vamos ler assim os e-mails, mas assim que eu chegar em casa, vou abrir lá o meu notebook, vou ler tudo direitinho para a glória de Deus, tá ok? Tá bom. Antes de nós assim encerrarmos com a oração, gostaria que André, Maiana, pudesse assim compartilhar suas considerações finais. Fiquem à vontade, em nome de Jesus. Amém. Quero mais uma vez agradecer ao Senhor por ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Agradecer ao pastor Emerson Dantas, que tem sido assim um canal de bênção nas nossas vidas. E assim, desde que nós começamos esse projeto, que foi assim um projeto tão difícil, ele sabe, mas ele sempre abençoando, ligando para saber como é que a gente estava, se estava precisando de alguma coisa, e querendo saber como é que estava o caminhamento do trabalho. E glória a Deus pela vida do pastor Emerson Dantas, que foi assim um canal de bênção para as nossas vidas, tanto como o Germano tem sido um canal de bênçãos também, né? O Denivaldo Costa, da Rádio Cidade, quero mandar um forte abraço, o pessoal da Rádio Cidade ali que abraçou o trabalho. E graças a Deus nós temos tido assim um bom resultado, né, ali no trabalho na Rádio Cidade. Eu quero mandar esse grande abraço para Fabiano Cerqueira, Denivaldo Costa, e que Deus continue abençoando vocês. Vamos orar? Estou me despedindo aqui, tá? Em nome de Jesus. E eu quero que você agora espalme suas mãos para os céus e ore comigo em nome de Jesus. Vamos orar? Deus amado, abençoa cada pessoa que está aí do outro lado ouvindo esta programação. Eu tenho certeza que esta programação foi, assim, edificante e que o Senhor tocou em corações, Pai. Abençoa, meu Deus, cada músico, aquele que canta, aquele que toca, aquele que trabalha na sonoplastia, enfim, aquele que admira a boa música. Abençoa, Pai, que as nossas músicas sejam músicas de excelente qualidade, que sejam sermões cantados, para que corações sejam alvejados pela Tua palavra e para que mais pessoas sejam libertas, Pai, em nome de Jesus. Então abençoa a todos de uma forma especial, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Estou me despedindo, esperando em Deus que estejamos juntos na próxima oportunidade e mais uma vez realçando o nosso novo visual aqui, tá bom? Então um abraço aí a todos vocês, mas lembre-se sempre, nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Tchau, tchau.